Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Consciência Ativar, aqui é a nossa conta no Insta e também no YouTube. Imagino que você deva ter acompanhado os stories acima e imagino que você também ficou curioso ou curiosa para saber por que o Felipe falou que a música Faroeste Caboclo, de Renato Russo, do Legião Urbana, tem relação, ou parte da música tem relação com o Método Sedona, de Lester Levinson. Tem relação com soltar. Se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender o que eu estou falando e vai tirar suas próprias conclusões. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: a minha opinião eu avalio que é muito pouco provável que Renato Russo tenha estudado o método Sedona, tenha conhecido o método Sedona ou tenha aplicado ele em suas músicas, nem que seja de uma maneira subliminar. Creio que é pouco provável. Também não é toda a canção do Legião Urbana que tem essa característica e também essa própria música, se você acompanhar ela do início ao fim, nem toda ela está relacionada diretamente ao método Sedona, mas tem uma parte da música específica que, se você analisar comigo, é bem provável que você chegue na mesma conclusão que eu. E assim fica mais fácil eu explicando para vocês, que vocês vão entender um pouquinho também da origem do método Sedona e de tudo que se relaciona. Vamos lá. Direto ao assunto, sem enrolação. A música Faroeste Caboclo, ela conta a história de um menino chamado João do Santo Cristo. Ele veio do interior para Brasília. Ele tinha uma vida totalmente confusa lá, mas ele sempre foi declarado um menino que não tinha medo. E aí a gente começa já percebendo que em toda a história dele, se você acompanhar a letra da música, toda a história dele, ele cometeu uma série de tropeços, uma série de decisões equivocadas, mas ele nunca teve medo. Ele sempre agiu, ele sempre teve ação. Ele não se colocava na postura da vítima, até mesmo quando ele era atacado. Ele sempre agia. Ele tomava decisões, aproveitava oportunidades. Eu vou dar um exemplo. Na música, fala que ele foi tomar um cafezinho, né? Ele decidiu que ele não queria mais, ficou cansado de tentar achar respostas. É uma coisa que o ego, que a mente tenta nos enganar, é ficar procurando resposta para tudo. Por que eu sou assim? Por que meus pais me criaram assim? Por que fulano me trata assim? Por que isso e por que? Você fica naqueles porquês. E o Santo Cristo ficou cansado de tentar achar resposta, foi até Salvador, ou seja, ele sempre procurava uma saída para o que ele queria, embora muitas vezes ele não soubesse o que ele queria especificamente. E ele aproveitou oportunidades também. Ainda não chegamos no método Sedona, estou contando o enredo geral. Qual a oportunidade que ele aproveitava? Vou dar um exemplo. Ele estava tomando um cafezinho, encontrou uma pessoa lá, um senhor, que tinha uma passagem para Brasília, mas que não ia para Brasília, que preferia visitar a filha. E ele aproveitou a oportunidade e ficou com a passagem daquele senhor para ir ele para Brasília. Ele é uma pessoa que tinha ação. Claro que ele se envolveu com uma série de pessoas com traficantes. Essa música, se você olhar ela no contexto geral, ela é bem polêmica. Ela tem uma linguagem inadequada, se você for transmitir para uma criança, no sentido que ela tem a violência, tem sexo, fala de drogas, fala de rock and roll também. Então ela tem um contexto geral muito conturbado, mas ela traz algumas mensagens, principalmente da ação do personagem principal, que é o Santo Cristo, e ela é uma das músicas mais longas em termos de duração, em minutos, da história da música brasileira. Ela tem 9, quase 10 minutos de duração, se você acompanhar ela do início ao fim. É uma música que hoje em dia é pouco tocada em rádios e a gente consegue acompanhar ela mais nos canais de música, no YouTube, uma coisa assim. Tudo bem, voltando à história da música, ele encontra uma menina, ele se apaixona, tem até paixão e tal. Eu vou direto ao ponto onde eu percebo a relação entre a canção Faroeste Caboclo e o Método Sedona. E eu vou tomar a liberdade de cantar para vocês aqui esse trecho da música. É um trecho mais final, já no fim, já no desfecho, quando ele enfrenta o Jeremias, quando ele chama o Jeremias para o duelo, né? Depois de todo aquele enredo triste que descobriu que a Maria Lúcia estava grávida, do Jeremias, quando ele se ausentou da casa dele e tal. Enfim, o que acontece é que ele chega no final, ele é atingido pelo Jeremias
e a situação está sendo filmada, TV e tudo tal, e ele toma uma seguinte decisão, e é aí que a gente vai trabalhar. Escuta só. Se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali, e decidiu entrar de vez naquela dança. Se havia cruzes, virou circo, estou aqui. Vamos lá, ver se você percebeu. Eu vou ler a frase para vocês. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali, e decidiu entrar de vez naquela dança. Se havia cruzes, virou circo, estou aqui. Olha só que beleza de letra. Vamos dissecar ela inteira aqui para vocês. Vamos lá. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali. Olha que coincidência. A história do método Sedona surgiu com Lester Levinson. E Lester Levinson, ele foi diagnosticado com uma doença no coração que ele não viveria, não teria poucos dias de vida. Tanto é que o médico disse para ele: Lester, não use sapatos com cadarços, porque o esforço que você vai ter ao amarrar o cadarço do sapato pode levar você à morte. E o Lester foi para a casa dele, e que ele era rico, Lester, uma cobertura em Manhattan, e ele poderia fazer várias coisas, ele até chegou a pensar em se matar, mas ele resolveu repassar a vida dele. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali. Não estou dizendo que você precise fazer isso, e não estou dizendo que aí é o ponto principal de soltar. O que eu quero te deixar claro é o seguinte: Lester resolveu parar e começar a rever a vida dele. Toda ela. Foi aí que surgiu o método Sedona, foi aí que surgiu o soltar. E como é que foi o começo do soltar para o Lester? Ele viu as situações, todas elas, identificou que nas situações que ele estava enviando o amor, ou seja, que era ele quem amava, ele foi mais feliz. Ele buscou a felicidade. O ponto principal dele, ao invés de ele parar e pensar o que eu quero encontrar minha cura, não foi isso que ele fez. Ele disse: o que eu quero é descobrir a felicidade. Onde eu fui mais feliz? E daí ele identificou que quando ele era amado pelas pessoas, pelas mulheres, ele era feliz, mas não era uma felicidade que o preenchia de fato. No entanto, quando ele amava, ele era muito feliz, era uma felicidade plena. Então ele decidiu, de quando ele se lembrou que era uma criança e tudo que viver até ali, emanar amor. Ele irradiou amor para todas as situações, jogou amor. Foi assim que começou a soltar. Então ele pegava uma situação de conflito que ele viveu no passado, ele mandava amor. Ele pegava tal situação, mandava amor. Ficou mandando amor e por ali ele começou a se libertar. Muita coisa aconteceu, mas no fim ele não morreu conforme os médicos haviam previsto, não tinha toda essa tecnologia na época. Ele viveu por 42 anos, se não me engano, ensinando e passando essas lições de soltar para muita gente. Você não precisa se lembrar de quando era uma criança e tudo que viveu até aqui. Mas se existe alguma situação do teu passado que está te incomodando, que você carrega até hoje com seus pais, familiares, ou seja lá quem for, você pode sim mandar amor para essa situação e soltar essa situação. Permitir que ela esteja resolvida. Já passou, você não pode voltar no passado para trabalhar isso. E por mais que você fique voltando, indo e voltando, eu imagino que não é uma boa situação. A gente vive o presente, a gente vive aqui agora. Mas voltando na música, se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali. E decidiu entrar de vez naquela dança. Decidiu. O primeiro passo para você soltar, para você trabalhar com soltar, é a decisão. Você decide soltar e a partir daí você começa o processo de soltar. Não precisa você entender o que é soltar, até porque se eu for te explicar o que é soltar, o cérebro humano, o ego, a mente racional, ela não vai achar uma definição específica para soltar. Assim como eu não consigo te explicar, e o Paulo César traz um exemplo bom, andar de bicicleta. Mas por quê? Como é que você se equilibra? Como é que faz? Como é que faz para ter equilíbrio? Não tem coisas na vida que você não consegue uma explicação. Você pode dizer, aquilo é parecido com isso. Saudade não é uma dor, mas... Entende? Você não consegue definir o sentimento, mas você sabe sentir a saudade. Soltar não é um sentimento, mas você percebe que está soltando conforme você vai praticando. Ele é baseado em práticas. São práticas constantes. Existem várias formas de soltar.
E uma delas está nessa música que eu estou trazendo para vocês. Decidiu é um primeiro passo para soltar, entrar de vez naquela dança. Quantas vezes você está numa dança que você não queria dançar, seja no seu casamento, seja no trânsito. Vamos pegar um exemplo do trânsito. Você pega um trânsito engarrafado, qual que é a primeira situação, qual que é a primeira reação? Geralmente que as pessoas fazem é reclamar, é querer fugir, é não estar ali, é reprimir, resistir e não querer se identificar com aquilo, não se, querer se identificar com o trânsito. Eu acho que o trânsito, você fica com aquela raiva, o trânsito é você, você reprime, eu não quero estar aqui, eu queria estar em outro lugar, você resiste, o que eu posso fazer para sair dessa? Totalmente diferente do que Santo Cristo fez na música. Ele decidiu entrar de vez naquela dança. Será que não está na hora de você entrar de vez na dança da sua vida? Da forma como ela se apresenta? Você não precisa repassar ela de quando você era uma criança até aqui, mas entra de vez naquela dança. Isso não significa ser alienado, no sentido, não significa você ser resignado, você assim, alienação, me entreguei. Apatia, eu gostaria de falar apatia, falei alienação, mas apatia. Não dá para fazer nada, não adianta, o trânsito é assim mesmo. E daí você vai para a linha, ó vida, ó céus. Isso é apatia. Que é bem diferente do João Santo Cristo na música, porque se você perceber, não vou editar esse vídeo não, se você perceber, ele sempre teve ação. A diferença da apatia, no meu ponto de vista, para uma imperturbabilidade ou para você soltar de fato, é que a apatia você se conforma com as coisas, que as coisas são como elas são e não faz mais nada. E quando você solta, você deve sim aceitar as coisas como elas são. Decidir entrar de vez na dança conforme a música que está sendo tocada. É aquela música que está tocando ali, então eu vou dançar. Não vou resistir, não vou reprimir, mas eu vou dançar e dançar um gesto de ação, um ato de ação. E eu danço a música, mas eu não deixo de agir, eu não deixo de fazer as coisas, eu não deixo de estar preparado para o que deve eu continuo vivendo. Essa é a diferença. Você solta, ou seja, você abraça a realidade, você dá as boas-vindas, você decide entrar de vez naquela dança e faz o que tem que ser feito. Esse é o pulo do gato. Esse é o diferencial entre apatia e soltar, meu ponto de vista. Mas não é com a força do braço, não é querer forçar as coisas, mas é fazer. Você está num trânsito engarrafado, você só consegue acelerar 10 por hora, só na velocidade de 10 km por hora e pronto, e mais que isso, você vai fazer isso. Você continua agindo. Você está acelerando, mas você aceita aquilo que vier. E as coisas vão se resolvendo por si só. Vai ficar um pouco longo o vídeo, mas vamos para outra parte. E o final. Se a Via Crucis virou o circo, estou aqui. Aí nós temos duas figuras importantes. Primeiro, Via Crucis, a gente sabe que é um momento triste, né? Foi quando Cristo foi para ser crucificado. É um momento de tristeza, é um momento de dor, de sofrimento. E ali a referência da música é: se eu estou sofrendo mesmo, eu estou aqui. Olha só, se virou circo, ou seja, se eu estou sofrendo, isso virou uma piada. As pessoas estão tirando de mim, eu estou aqui, eu estou presente. A Via Crucis virou circo. Eu não estou reprimindo, não, pelo amor de Deus, se a Via Crucis virou circo. Ele não colocou na música assim: se a Via Crucis virou circo, me livra disso aqui, meu Deus. Se a Via Crucis virou circo, me ferrei. O que as pessoas vão pensar? Se a Via Crucis virou circo, meu Deus, e agora? Eu quero sair disso. Ele não resistiu, ele não reprimiu, ele disse: beleza, a Via Crucis virou circo e eu estou aqui. O que significa estar aqui? E a gente traz para uma outra premissa que soltar está intimamente ligado. É estar presente, é estar aqui agora, é estar nas duas telas. Ou seja, ele encarou a realidade como ela é. Como ela é. Repassou a vida dele, não é necessário você fazer isso. Decisão, entrar de vez naquela dança. A dança é essa, eu vou dançar essa dança como ela se apresenta e depois eu posso mudar ela conforme ela se apresenta, mas eu não vou resistir, não vou reprimir, não vou me identificar com essa dança. E se virou Via Crucis, e se está numa situação horrível a sua vida, seja financeira, seja nos seus relacionamentos, seja no que for, seja bem-vinda, eu estou aqui. Olha só que mensagem interessante nessa música do Renato Russo, que pouca gente deve ter percebido, e quando a gente começa a estudar ou soltar, a gente chega nessa conclusão. Sim, o vídeo é longo. Sim, se você chegou até o final, parabéns. E sim, a mensagem é essa. Decidiu entrar de vez naquela dança. Eu vou entrar nessa dança. Seja a dança que estiver tocando, eu vou entrar.
eu vou dançar. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar na minha, eu vou entrar nessa dança. E sim, se por acaso a Via Crucis virar circo, se por acaso o meu sofrimento virar motivo de, de chacota dos outros, sim, se por acaso eu estiver sofrendo, eu vou aceitar aquilo ali, eu vou abraçar aquilo ali, é o que é, e a partir daí eu vou agir. A partir daí eu vou fazer diferente. Esse é o apelo do método Sedona. Quando você solta pelas boas-vindas, pelo acolhimento, você acolhe o que você está vivendo do jeito que é. Entra na dança do jeito que ela é. Não significa que é aquilo que você quer. Não significa que tá bom assim. Significa que se a tua realidade agora é essa, você vai aceitar ela como ela é. E a partir dessa realidade você vai procurar soltar, procurar achar melhores alternativas, estar aberto às oportunidades como o João do Santo Cristo estava. Esse é o caminho. Se você concorda comigo, se você gostou, por favor, deixe seu comentário aqui. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube também. E vou disponibilizar ele com velocidade para você ter a oportunidade de colocar com velocidade 2, para ele não ficar tão longo como ele ficou aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo e conte comigo. Sempre que eu tiver alguma novidade ou souber de alguma coisa, eu falo para vocês, tá? Só para terminar, não é algo que eu vinha trabalhando, eu escutei essa música hoje e tive um insight hoje e consegui ver claramente a associação com o que o Renato Russo colocou. É claro que o hoje para mim é ontem, né? Eu estou publicando esse vídeo no sábado, eu gravei ele na sexta. Mas eu deixei esse tempinho para vocês ficarem curiosos e para tentarem descobrir quem teve essa audácia de, poxa, eu quero descobrir o que é que o Felipe está querendo dizer. Parabéns, parabéns. Sigamos juntos, grande abraço e consciência ativada.